Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Valéria Gondim, sou professora, cirurgiã dentista com mais de 20 anos de experiência e eu ajudo dentistas, né, a faturarem o 30 em 30. E o que é esse 30 em 30? São R$30 mil de faturamento em 30 dias, com uma fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E cada vez que a gente está aqui nessa live, né, nesse Descomplica Doutora, a gente traz um tópico, né, algo importante para a gente conversar e que faça se aproximar cada vez mais, né, vocês, colegas dentistas, a esse faturamento de 30K. E hoje, justamente, a gente vai conversar sobre o básico do Instagram, para que você seja um profissional lucrativo. É disso que nós vamos conversar, tá? Então, aqui nesse Descomplica Doutora, que a gente já tá fazendo já há um bom tempo, a gente conversa sobre estratégias para você atrair, captar e fidelizar pacientes. Com essas estratégias, com certeza, você vai conseguir atingir esse faturamento de 30K, com essa fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E eu quero conversar com você, colega dentista, que está naquela fase de transição com pacientes de atendimento em convênios, às vezes paciente com atendimento em franquia, e que é mais, né, o que? Cada vez mais alicerçar o seu atendimento nesses pacientes particulares. Ou então você que já tem esses pacientes particulares e quer alavancar o seu consultório e aumentar a sua carteira. Então é com vocês que a gente conversa um pouquinho mais. E eu quero que você fique até o final, porque a gente vai conversar de alguns pontos importantes, principalmente direcionados, né, para essa mídia que é o Instagram, tá? Então, convido você a trazer caneta, lápis aí, papel, para anotar, porque alguns pontinhos é importante para você trazer do seu consultório e para a gente adequar aí para as mídias sociais, ok? Tá? Então, bora lá conversar um pouco mais, né, sobre mídias sociais. E eu quero conversar um pouquinho antes de uma crença, né, muito, né, que eu ouço dos dentistas reclamando, né, que às vezes que não se sente confortável de estar na internet, de sente um pouco de bloqueio, né, alguma crença de que tem muito dentista, ou então não é muito legal ficar na internet. Então, assim, muita crença nossa em relação principalmente às mídias sociais, a esse universo online, vem muito de nossos professores, às vezes até de escolas, de faculdades tradicionais, aonde, né, esses professores, eles têm um certo receio, alguma crença, e dizer, né, que toda a sua parte científica é o suficiente para que você tenha um sucesso na odontologia. Isso é muito dado nas décadas de 80, de 90, tá? Onde a gente tinha muito mais pacientes, né, no radar do dentista do que dentistas formados. Hoje, né, o universo a gente mudou muito, né? Nós estamos em 2021, então o mundo mudou muito, tá? A odontologia mudou. Então, não que a nossa formação técnica ela não seja importante de maneira alguma, né? Eu concordo plenamente com esses professores, né, que vêm falando isso tradicionalmente há muito tempo, mas a questão não é essa. A questão é que hoje o nosso cenário é que mais de 20 mil dentistas formados por ano, mais de 50% desses dentistas que hoje estão no mercado, eles têm pelo menos uma especialização, tá? Somado a isso, a toda essa leva de planos de saúde que a gente tem, franquias odontológicas, clínicas populares, entre outros fatores que eu não quero citar aqui, tá? Então, assim, não dá para você achar que apenas o seu currículo é o suficiente, né, para que você, dentista, possa ter essa carreira de sucesso na odontologia, tá? Então, assim, existe um preconceito, né, do dentista que está na internet, existe um preconceito do dentista que faz uma estratégia de marketing, dizendo, olha, aquele dentista que está na internet, ele não é tão bom assim. Se ele fosse bom,
bom, ele estaria no mocho, ele estaria atendendo todo dia, sabe? Então, eu ouço isso muito, eu leio isso muito em grupo, tá? E não é verdade, tá? Ou então até outras pessoas dizendo, né, que quem tá na internet é porque tá enganando as pessoas, tá? Mas pensa comigo, o que que a gente faz todos os dias no nosso consultório? É justamente falar do nosso conhecimento para o nosso paciente. Tá? É isso que a gente mais faz todos os dias nos nossos atendimentos, tá? E aonde está escrito que você que faz isso nesse mundo offline, você não pode também fazer isso no mundo online? Aonde está escrito isso? Me mostre. Tá? Então, assim, se você tem conhecimento científico, se você tem conhecimento, se você tem técnica, né? Você tem a prática desse conhecimento, o porquê que você não pode divulgar isso? E por que você não pode compartilhar esse seu conhecimento para outras pessoas, tá? Que seja, né, no mundo atual de 2021, na mídia social, tá? E em várias mídias. Por que não? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria muito que deixasse muito claro, principalmente para esse preconceito todo, né? De um dentista estar na mídia social, um dentista está fazendo marketing, um dentista está mostrando o seu conhecimento no mundo online, ok? Tá? Agora você vai dizer, poxa, Valéria, mas tem muito excesso por aí, né? Tem muita coisinha meio ridícula, meia coisa assim, tipo, poxa, como é que um dentista faz uma coisa disso? Eu concordo, existem alguns excessos, mas existe excesso em tudo que a gente vê, em qualquer profissão, não é só na odontologia. Então não foque, né, nessas dancinhas, não foque nesses excessos, tá? Não é isso que você tem que focar, e muito menos você generalizar, tá? E eu vou te dizer mais, eu afirmo muito para você que cada vez mais você vai ver profissionais e excelentes profissionais com mestrados, com doutorado, cada vez mais levando conhecimento e produzindo conteúdo de valor na internet. Você pode ter certeza disso, porque se é onde as pessoas estão, é lá que eu vou estar para divulgar o meu conhecimento, divulgar a minha expertise, divulgar o que eu faço de melhor, tá? Porque é uma outra forma de eu sair do meu mundo, né, offline e estar no mundo online, sem preconceito algum, tá bom? E isso vai ser muito importante, né, para você. Então, hoje, com tanta tecnologia disponível, com as mídias sociais, né, as mudanças de informação que a gente teve, né, praticamente quase 2 anos, né? Esse boom que houve na internet pós-pandemia, tá? Então, assim, hoje o dentista, ele pode e deve usar as mídias sociais como uma autoridade, tá? Como uma forma de compartilhar o seu conhecimento. Essa é a melhor forma de você trabalhar o seu mindset quando você ver colegas dentistas na internet, tá bom? Então, o que eu vejo são bons colegas, e eu tenho vários colegas meus que são professores, colegas meus que têm doutorado, colegas meus que têm mestrado, colegas meus que são dentistas, que estão assim transformando e se posicionando na internet, tá? E já pensou se eles esperassem 10 anos para começar? E aí eu vou até além, imagine no futuro, imagine 2 a 3 anos em que patamar esses meus colegas vão estar, tá? Então, o que não faz sentido é você ficar esperando 10 anos, né, ou mais, trabalhando, né, para plano de saúde, para franquias, por exemplo, atendendo perfis de pacientes que são bem diferentes do tipo de paciente que procura o dentista para um tratamento particular, tá? Então, o tipo de cliente de relacionamento, o tipo de paciente que quer valor, que reconhece esse valor, que quer ter uma boa experiência. Então, esse é o tipo de paciente do atendimento particular. É esse paciente que vai te levar a esse faturamento de 30.000 por mês. Então, por que não você usar o seu conteúdo, o seu conhecimento para captar esse paciente?
tá? Então é isso que eu quero que você fique bem centrado, né? Cada vez mais que você se posicionar na internet, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse posicionamento e o que tem que estar no seu radar, para que você crie essa estratégia e entre assim, ó, com o pé direito, que entre de uma forma de posicionamento mesmo, tá bom? Tá? Então, entenda que antes de você começar a investir em marketing odontológico, entenda, antes de você começar a produzir conteúdo, né, que é é uma forma de você levar o seu conhecimento, né, uma posição do seu reconhecimento, da sua expertise, né, você precisa criar uma estratégia, você precisa fundamentar essa estratégia, tá? Então, assim, né, para alicerçar a sua imagem, tá? Que mostra uma confiança para você, para o que você fala, tá? E aumente a sua credibilidade, o seu trabalho realizado, os procedimentos que você realiza, que você entrega, a credibilidade do seu conhecimento, que é o seu conteúdo. Então, tudo isso mapeado te dá muito mais autoridade, muito mais confiança para você conversar na internet, para você se posicionar na internet. E para isso você precisa de estratégia, precisa de planejamento, tá? Então, é usar os canais disponíveis que a gente tem, e aqui pode ser um site, pode ser um blog, pode ser anúncios no Google, no canal no YouTube, pode ser você abrir um canal no Telegram, uma página, né, que você possa criar do seu consultório ou da sua clínica, ou mesmo você falar através do seu perfil, tá? No Instagram, no Facebook. Entenda que é um universo muito amplo e tem várias opções para você construir essa presença digital. Mas essa construção dessa presença digital, ela tem que ser relevante. Então você precisa criar uma estratégia, tá? Por exemplo, quais são as formas que você vai fazer e vai estar na internet? Quais são os caminhos que você vai focar? Se você vai focar a sua energia, que você vai focar o seu tempo, que você vai focar o seu investimento, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque é possível você monitorar todas as estratégias que você faz nas mídias sociais. Do mesmo jeito que é possível a gente monitorar tudo que a gente faz no nosso consultório, todos os planejamentos que a gente cria, todas as estratégias que a gente cria, planos, programas que a gente faz, a mídia social também ela nos permite isso, tá? Então, cada vez mais você gerar estratégias focadas em objetivos e focadas em resultado, tá? Dentro do que? Da ferramenta que você escolheu. E aí, por exemplo, eu posso citar, né? O que eu preciso focar na internet, Valéria? Você pode focar em que linguagem que você vai falar, em que canais que você vai falar, quais são os investimentos que você vai usar para os seus objetivos que você quer, que tipo de material você vai usar na internet. Você vai usar, por exemplo, um PDF, você vai usar, por exemplo, um e-book, você vai fazer postagens em blogs, você vai usar, por exemplo, um e-mail marketing, tá? Então, qual vai ser a forma que você vai utilizar? Então, assim, como você viu, essas estratégias que eu citei rapidamente aqui para você, são coisas que tem que estar no seu radar. E você já viu que é um ambiente que não é tão simples assim, que não é tão fácil assim, tá? E depois que você aprende essas estratégias, você cria expertise para você escalar. É como se fosse a gente fazer um curso de aperfeiçoamento. Nós, dentistas, estamos super acostumados, né? Aprender uma nova técnica, aprender um novo procedimento. É a mesma coisa você ir para a internet, tá? Então, tire aquela crença, né, que é difícil, que é impossível, tá? Tire essa crença e entenda que é um protocolo que você vai criar, é uma estratégia que você vai focar com objetivos importantes, com passo a passo. Então, cada vez que você ter isso bem mapeado na sua cabeça, é mais fácil. Principalmente para nós dentistas, que estamos sempre aprendendo novas técnicas, que estamos sempre nos adaptando às novidades do mercado. Então, para a gente não é difícil.
Não é difícil, mas a gente precisa saber quais são essas estratégias, tá? Então pensa assim, é uma construção bem elaborada e desenhada para alcançar os objetivos que você traça, vai te levar a captar mais pacientes de uma forma mais eficiente, mais eficaz, tá? Toda essa captação desse mundo, né, online. É importante para você que queira viver desse atendimento particular, tá? Nessa captação desse paciente, nesse mundo online. Por quê? Porque se você já tem estratégias no seu consultório de indicações desse paciente, mas você fala assim para mim, mas Valéria, né? Eu quero captar, eu quero alavancar mais. Eu quero captar pessoas que não me conhecem. Não, eu já tenho uma carteira de pacientes indicados, mas eu quero aumentar, eu quero ir para um universo diferente. Eu quero ser mais reconhecida dentro da minha especialidade. Eu quero ter mais volume no meu consultório, fluxo de paciente. Essa é uma ótima estratégia, tá? Mas para isso, que nem eu falei, você precisa estruturar essa sua estratégia. E aí, a hora que você faz essa estratégia, estrutura, investe, capta, tá? E investe dinheiro até nisso, porque a gente consegue fazer tanto organicamente como na forma de tráfego. O que acontece? Fica muito mais fácil o seu faturamento desse 30K. É mais uma opção de diversidade de você captar paciente, tá bom? Então não pode, né? Em 2021 você não está nesse universo. Não pode. Eu espero que esteja muito claro para você. A questão é como que eu faço isso, tá? Para vocês terem uma ideia, o que é esse mundo das mídias sociais, eu trouxe um dado de setembro de 2021, na qual o Brasil ele se mantém há muito tempo no ranking, né, de mais pessoas que acessam a internet. E a gente está no topo do terceiro do mundo, tá, em acesso à internet. Então, os brasileiros, eles gastam, né, ou eles investem, depende de como vocês querem olhar para o referencial, 3 horas e 42 minutos na internet do seu dia, tá? Para mim é tempo pra caramba. 3 horas do meu dia ficar numa internet, né? Eu devo ficar por um monte de coisa, mas não, por exemplo, o nosso paciente, mas é isso que é a média do nosso brasileiro. Então, assim, o Brasil no mundo, né, do ranking do mundo, ele só perde para Filipinas e para Colômbia. Tá? Então é esse universo que está diante da gente. É esse universo, tá? Então assim, então você pode, tá, dentista, e deve estar nas mídias sociais. Eu espero que essa crença tenha melhorado para você, tá? Mas para você que está começando, e aí eu falei de várias, né, formas de você entrar na internet, o Instagram é o que tem a mais fácil entrada, vamos dizer assim. E o que é facilidade de entrada, Valéria? É uma mídia social que é fácil de você colocar conteúdo. Então não precisa, por exemplo, você contratar design para fazer os seus conteúdos. Por quê? Porque você pode baixar aplicativos aplicativos gratuitos que te dão alguns designs. Outra coisa, né? Você não precisa editar vídeos de uma forma muito complexa, né? Tem vários tutoriais aí para você fazer facilmente um Reels, para você fazer um Stories. Então, assim, é muito mais fácil de você engajar, por exemplo, se você vai para o YouTube. O YouTube é uma rede social mais elaborada. É uma rede social que vai exigir que você faça um conteúdo maior, um conteúdo mais denso. A pessoa que vai para o YouTube buscar uma informação, ela busca uma informação mais tutorial, mais aula, tá? Então, o Instagram não tem isso. Você pode fazer um conteúdo mais rápido, um conteúdo com estratégias, tá? Então, assim, é muito mais fácil de você criar, de você pensar em conteúdo, se você pensar em Instagram, tá? E sem contar, como eu disse para você, que o Instagram, ele não precisa de tanto recurso assim, e muito menos de você gastar recursos. Você tem muito aplicativos bons que estão totalmente com download gratuitamente, tá bom?
Então, assim, então para você começar, por onde eu começo, Valéria? Eu sugiro o Instagram, pela essa facilidade de entrada, tá? E e é mais fácil de você manter a audiência, é muito mais fácil de você criar conteúdos mais rápidos, mais fáceis da pessoa te seguir, tá? Outra coisa, o Instagram ele tem um grande número de usuários, 1,22 bilhões de usuários ativos. Isso são dados agora recentes, sendo que 500 mil desses usuários, eles acessam todo dia essa plataforma, tá? Então, assim, as pessoas estão passando pelos feeds o tempo inteiro, né? Como eu disse para vocês, 3 horas e 42 minutos ali, né? Só no dedinho, subindo e descendo o conteúdo, tá bom? Tá? Então, isso aqui é muito importante, mais até que o Facebook, tá? Assim, então, em comparação, mais até que o Facebook, em termos de engajamento. Apesar de, em ordem, né, de acesso, é mais Facebook do que Instagram, mas em engajamento, o Instagram engaja mais do que o Facebook, tá? Então, isso é um dado importante para você, tá? Então, o que é importante? É você criar uma estratégia para esse público, ok? Tá? Então, assim, focando assim, né? Qual que é o seu objetivo, né? Dentro desse Instagram. E aí a gente vai conversar de algumas estratégias que você precisa fazer. E agora eu queria conversar um pouquinho em relação a outra crença que as pessoas têm em relação a conteúdo, principalmente dentista, né? Eu acompanho muito grupo. E aí o que fala? Ai, Valéria, mas tá todo mundo no Instagram. Tá todo mundo todo mundo no Instagram, tá todo mundo querendo mostrar conteúdo, falando, postando coisas o tempo inteiro. Eu recebo, então se eu recebo, provavelmente o meu paciente também receba, sim, tá? Mas esses conteúdos não são com a estratégia que a gente vai conversar aqui. Não são. Vocês vão ver, na hora que eu conversar das estratégias aqui, vocês vão começar a avaliar os conteúdos que tem na internet e eles não seguem essa estratégia, tá? Então, assim, qual que é a estratégia básica que a maioria não segue? Tá? É fazer um planejamento, é entender com quem eu estou falando, é entender quais são as necessidades dessa pessoa, o que eu posso fazer para levar esse conteúdo justamente engajando nessa necessidade. Tá? Outra coisa muito importante, vocês vão ver conteúdos aleatórios. Quando vocês virem muito conteúdo, vai no conteúdo do perfil daquela pessoa e veja qual é a frequência que ela posta. Veja a consistência que ela faz. É muito esporádico. Por quê? Porque dá trabalho. Tá? Então dá trabalho. Então fazer o básico, tá? Desde que você determine como é que vai ser a sua postagem, e a gente vai conversar de formas de conteúdo aqui, desde que você determine a sua estratégia e você comece a fazer com frequência e com consistência, você vai entender que você vai diferenciar. Que você vai se diferenciar e muito da maioria dos conteúdos. Sabe quando você começa a criar um engajamento com a sua audiência e ela começa a entender que, por exemplo, você posta toda segunda e quinta. Então, toda segunda e quinta, deixa eu ver o que a Valéria está postando. Deixa eu ver o que o Caio está postando, o que a Maria está postando. Você entendeu? Você começa a criar esse engajamento de fazer com consistência e fazer com frequência. Tá? Essa atração de paciente com essa estratégia faz com que você faça o quê? Um maior engajamento e assertividade na atração desse paciente. Então, isso é uma das nossos pilares, vamos dizer assim, para esse dentista 30K. Para que você possa ter esse faturamento. É ter esse engajamento com consistência e com frequência. É o que a gente fala, o básico, tá? O básico desse feijão com arroz, dessa consistência com essa frequência, nem sempre é feita. Então, essa é um diferencial simples, muito simples, que você já sai, ó, é muito mais na frente do que a maioria dos colegas dentistas, do que a maioria. Eles dão up, começam, né, postar, e daqui a pouco começa a parar.
a parar. E aí o que acontece? A pessoa ou dá um unfollow, né? Para de seguir, e ou a pessoa, ela não nem quer saber mais, entendeu? Por quê? Porque ela desvinculou de você. E se você faz aquelas postagens com aquela frequência que você determinou, que seja um pouquinho a cada vez e ir aumentando, porque aí você vai criando expertise, você já vai estar mais com maior frequência e muito mais diferenciado, ok? Tá? Então, se você quer se diferenciar nesse mercado online, né, nesse universo online, você cria essas estratégias de conteúdos postados com frequência e com consistência. Então, vão te diferenciar nesse universo do Instagram, como eu disse para você. Tem muito conteúdo, mas muito conteúdo com pouca excelência, muito conteúdo com pouca excelência e engajamento e constância, tá? E você fazendo isso, você vai fazer o quê? Você vai se diferenciar em autoridade e engajamento com o seu público-alvo, tá? Fazendo com que você consiga captar cada vez mais e atrair esses pacientes particulares. Beleza? Tá? Então, se você tá, quem você quer falar? Então, primeira coisa, qual é o seu posicionamento, certo? E com quem você vai falar? Qual é o seu público-alvo? Quem é o seu público, tá? Quem são esses 500 mil pessoas que todo dia está no Instagram que você quer falar? Você não vai falar com 500 mil pessoas. Quem é? E aí, não fique mirabolando um monte de respostas para mim. Apenas simplesmente me diga quem é que está no seu consultório hoje. Tá? Porque se você tem engajamento com essas pessoas que estão no seu consultório, são essas pessoas que te procuram, então comece com esse perfil de pessoas, tá? Então você precisa conhecer quem está no seu consultório, que é o quê? O seu público-alvo hoje do seu consultório, que você vai transpor todo esse perfil que você tem hoje para essa mídia social, que seja que a gente está falando aqui do Instagram, tá? Então não existe, né, a gente falar em estratégias, né, de captação de paciente, de atrair pacientes, se você não entender como você forma o seu público-alvo, tá bom? E quem é o público-alvo do seu consultório. Então, a primeira estratégia aqui é defina o seu público-alvo com base no seu paciente, no seu paciente do seu consultório. Então, o que eu preciso saber do meu paciente do meu consultório? Dados que a gente já tem, tá? Qual que é a idade média de idade, né? Não vamos colocar qual é a idade, mas qual a média de idade desses pacientes? Qual que é a renda desses pacientes, né? A outra coisa, por que eles mais te procuram? Quais são os serviços que você mais entrega no seu consultório, tá? Isso é importante você saber. Quais são as dificuldades que esse paciente tem? Quais são as perguntas com mais frequências que eles fazem para você? Quais são as queixas deles? Eles vêm com frequência no dentista? Não vêm? Né? O que faz esse paciente procurar o dentista, te procurar, tá? O que impede, por exemplo, o acesso para eles ao tratamento? Quais são as dúvidas mais comuns? E eu sugiro que, se você não tem isso muito no seu radar, você comece a anotar. A gente, dentista, e eu vou me incluir, né, no meu dia a dia, se você começar a me perguntar, Valéria, o que mais o seu paciente pergunta? Eu vou demorar um pouquinho para responder, mas daqui a pouco eu vou começar a falar. Por quê? Porque a gente, dentista, a gente é muito protocolar, né? Pensa num serzinho que adora um protocolo, é a gente. Então, se eu vou perguntar de bate-pronto e falar assim, o que mais se pergunta você ouve no seu consultório, você vai parar um pouquinho para pensar. Mas daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, você começa a lembrar. Ah, Valéria, né? Por exemplo, eu que sou periodontista, o paciente me pergunta o tempo inteiro, né? Quanto tempo eu troco escova, Valéria? Gente, essa é uma pergunta comum, né? Eu ouço isso pelo menos 2 a 3 vezes no dia, tá? Então, assim, imagina numa semana, né? Imagina num mês. Então, isso está no seu radar. Você que faz implante, por exemplo, o paciente pode te perguntar quanto dura o implante, tá? O implante é igual ao meu dente? Eu posso comer qualquer coisa com o implante?
Não sei. Então, são perguntas que, às vezes, o paciente te pergunta, realmente, quando eu coloco aquela prótese de implante lá, ela não sai mesmo da minha boca, doutora? Ela dura mesmo? Ela fica firme mesmo? Sabe? Essas perguntas simples, tudo isso são queixas, são dores, são necessidades que esse paciente tem. Tá? E se você tem tudo isso muito bem mapeado, o que vai acontecer? É conteúdo para você falar. É conteúdo, porque às vezes a pessoa pergunta bem, Valéria, eu não tenho conteúdo, eu não sei criar conteúdo. Ué, seu consultório é a sua fonte de conteúdo, ok? Tá? O que, por exemplo, eles esperam de um tratamento odontológico? Valéria, eu não tenho isso. Como que eu faço para ter essas respostas? Simples. Você pode criar um questionário muito simples na internet. Tá? Vou falar aqui de uma ferramenta, o Google Forms. É super simples, autoexplicativo. E aqui o que acontece? Você pode mandar no WhatsApp do seu paciente. Olha, eu tô criando conteúdo, eu tô começando a ir para a internet. O seu paciente vai falar, que legal, doutor. Ele vai super te incentivar, né? Porque eles adoram a internet. A minha doutora vai estar na internet, o meu dentista vai estar na internet. Vai ser uma coisa boa para eles, né? Boa deles saberem, entendeu? E aí eu preciso te conhecer um pouquinho mais. Você pode me responder para mim, por favor? E o teu paciente com certeza vai te responder. Você pode pedir para sua secretária fazer essas perguntas diretas, tá? Você pode criar esse questionário, fazer perguntas diretas, você pode deixar por escrito mesmo, ele te responde, depois te entrega na sala de espera. Você entendeu? Tem várias formas de você saber, e tem coisas que você já sabe. Você pode mesmo você criar e já responder, tá bom? Pensa assim, ó, quanto mais você for específico nessas perguntas que eu citei aqui de exemplo para você, quanto mais você saber especificamente explicar quem é essa pessoa que está no seu consultório, quem é o seu público-alvo, vai ser mais fácil depois de você criar campanhas, de você criar estratégias de segmentação. Para você mandar o quê? Instagram, procure para mim pessoas que têm esse tipo de dor, com essa idade, que moram nesse local, entendeu? Que a gente fala o quê? De segmentação de público, tá bom? Então começa com isso. Primeira coisa, conhecer o seu público-alvo. Essa é a primeira coisa. Como eu conheço? Olha para o seu consultório. Tudo bem? Tá? Espero que vocês estejam anotando, porque eu falei que tem bastante coisa, tá? Esse simples, às vezes, né? Olha que legal, né? A gente está falando de uma estratégia para o mundo online, ok? E muitas vezes, né? Me veio um insight aqui agora. Muitas vezes você não tem isso no seu mundo online. Né? Opa, desculpa, no seu mundo offline. O seu dia a dia do consultório, se eu perguntar, qual que é a média de idade que você atende no seu consultório? Muitas vezes você vai falar assim, Valéria, eu não sei. A localização, você atende paciente longe? Eu atendo, tá, mas qual o número? Qual a porcentagem? Ah, não, a maioria é aqui de perto. Por que tem uma facilidade de localização? Ou então você atende pacientes de longe, como é que eles chegaram até você? Você entendeu? Só o fato de você ter essas respostas já vai te dar estratégias para o seu consultório também. E a gente já andou conversando sobre isso em outras lives. Dá uma olhadinha lá, tá? Então, cada vez mais eu conhecer com quem eu falo, é muito mais fácil de eu me engajar com esse paciente. É muito mais fácil de eu atrair esse paciente. É muito mais fácil de eu cativar esse paciente e aumentar a sua carteira de pacientes particulares. Você tá vendo que é um círculo, né? E cada vez mais uma estratégia ela leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Que é o que a gente fala desse 1%, né? Que você pode tá visualizando de melhoria. Falamos de público-alvo, eu espero que esteja ok para você. Vamos para uma segunda coisa que a gente vai conversar aqui, tá? Definir isso aqui, já sei com quem eu quero falar na internet. Beleza, deixa bem prontinho aí, que isso é uma coisa importante. Um segundo ponto, que a gente chama de linha editorial, tá?
E linha editorial parece meio complicado, né? Parece meio complicado. Para quem tá na internet e já faz alguma coisa, vai estar ok. Para quem não tá, eu vou explicar. Então, vocês vão me dar licença aqui que eu vou fazer um parênteses aqui para quem tá começando agora na internet e quer aprender um pouco mais, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer uma analogia rápida para você entender o que é linha editorial, tá? Entende assim, ó. A gente tem na televisão vários canais, certo? Vários canais. Então, a sua linha editorial é um canal. Então, eu peguei aqui, eu adoro esporte, né? Então, eu vivo falando de futebol, eu vivo falando de vôlei, nananã, porque eu gosto muito de esporte. Então, eu vou citar aqui um canal de esporte, por exemplo, o Sport TV, poderia ser a Band News. Ele é um canal de esportes. Então, quem que ele atrai? Ele atrai pessoas que gostam de esportes. Qualquer esporte, Valéria, aí eu preciso ver a programação do Sport TV. Então, dentro desse canal, ele tem uma programação. Dentro dessa programação, ele oferece algumas opções para esse público-alvo que adora esporte, tá? Então, tem futebol. Dentro do futebol, tem futebol regional, tem futebol mundial, tem futebol de países diferentes, tem campeonatos dentro aqui do Brasil, fora do Brasil, tem um pouco de vôlei, tem basquete, tem handball, vocês entenderam? Então, assim, qual que é a programação deles, tá? Então, primeira coisa, linha editorial é o seu canal, tá? O seu canal você já definiu pelo seu público-alvo. Então, qual é a sua linha editorial? Qual é o seu canal? Qual é a sua expertise? Qual é o seu conhecimento? Do que você quer falar, tá bom? Aí, o seu cronograma, o seu programa editorial é a sua programação, tá? Dentro dessas pessoas que você vai captar, qual é a sua programação? Ah, Valéria, eu faço implante, eu faço tratamento periodontal, eu faço cirurgias periodontais. Então, dentro do seu público-alvo, você vai falar com pessoas que precisam de tratamento periodontal, você pode falar de pessoas que precisam de clareamento, você pode falar de pessoas que precisam de um Invisalign, você pode falar do seu conteúdo sobre cirurgias menores. Você entendeu, tá? Mas a primeira coisa é a sua linha editorial, tá? Então, assim, eu tô dando esse exemplo mais simples e eu acredito que fique mais fácil de você entender, né? Qual é a sua linha editorial, tá? Então, pensa num canal da televisão, eu citei o Sport TV. Então, o Sport TV é um canal que o público-alvo dele são pessoas que amam esportes, adoram esportes. Tá? Então, você, doutor, doutora, qual é o seu canal? São pessoas que querem o quê? São pessoas que precisam do quê? Que você tem conhecimento, que você tem expertise. Tá bom? Tá? Então, assim, como é que eu vou saber do meu canal, Valéria? Dê algumas opções para mim. Então, tudo bem. Então, assim, o seu canal é o seu grande porquê. Vou explicar melhor, tá? É o que... é o seu como e é o seu porquê. Então, assim, o que você sente autoridade em falar? Então, anota aí. O que você sente autoridade em falar? O que você vai falar? Né? Do que você gosta de falar? Quais são os temas que você quer falar? Tá? Ó, Valéria, eu faço muito implante, mas eu não quero falar sobre implante. Eu quero falar da importância das cirurgias periodontais para um paciente que precisa de implante, porque esse é o meu grande diferencial. Eu não faço cirurgias só de implante, eu ofereço algo mais. Então, eu quero falar disso, eu quero mostrar para o paciente que às vezes não está no radar dele. Boa, então faça. Então, é isso do que você gosta de falar, tá? Como você vai, aí vai, né? O que você gosta, quais os temas que você quer falar? E você pode pensar dentro das necessidades do seu paciente. Quais são os seus objetivos? E aí, o seu grande porquê, né? O seu grande porquê. Quais são os problemas que você quer resolver? Qual é o seu grande tema? Tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam que elas não fazem a odontologia, elas transformam vidas.
Elas não fazem a odontologia, elas transformam os sorrisos. Elas não fazem odontologia, elas melhoram a qualidade de vida. Entendeu? Então, assim, qual é o seu posicionamento na internet? Tá? Você, qual é o seu posicionamento? Isso é importante, tá? E se você quer falar um pouco do seu consultório, se você quer falar da sua clínica, por exemplo, né? Aí eu respondo aqui, ó. É muito melhor até para você, para o Instagram entender que você tenha uma conta comercial, tá? Que você desvincule o seu perfil e crie essa conta comercial. Se você já tem um grande engajamento no seu perfil, direcione o seu perfil pessoal para os seus pacientes. Então, como é que você direciona? Comece a dar mais conteúdos dentro dessa área. Você vai repelir as pessoas que não querem esse conteúdo e você vai atrair cada vez mais seus pacientes que já te seguem, tá? Muitas vezes as pessoas elas ficam nesse dilema, entendeu? Então, ou fomenta o seu perfil, ou você cria, né? E chame as pessoas do seu perfil, que não tem problema nenhum, para ter aquele conteúdo que você está fazendo no seu consultório, tá? Então, isso é importante. E outra coisa, qual o nome que você utiliza? Seja o mais simples possível, gente. O mais simples possível, sabe? Eu tenho um aluno, o Kaique, que o nome dele gente, chama Kaique. E no Instagram ele tá como Ferreira 3798. Eu falei, você tá de brincadeira, né? E o Kaique tá acabando de se formar. Eu falei, Kaique, você pode mudar esse nome aí. Não dá pra você ser o Ferreira 3789. Como é que uma pessoa vai te encontrar? Como é que uma pessoa vai te linkar que você é o Dr. Kaique? Não vai, né? Ai, mas é que tava muito difícil de eu achar o nome. Não, você vai procurar. Comece a jogar os nomes até você conseguir ter uma identidade. Tá? Então, qual é o nome? E que seja simples, né? Que seja simples esse nome, ok? Tá? A foto do seu perfil, lembra? As pessoas querem ver você, né? Querem ver cadê você, como é que você é, tá? Então, foto de perfil, né? Um perfil simples, um perfil de frente, ok? Passando a mensagem do seu posicionamento. Então, deixar bem claro na sua bio o que você faz. Né? As pessoas não querem saber se é PhD em XYZ, mas Valéria, eu sou PhD em XYZ. Ótimo, faça o conteúdo da sua história. Mostre para as pessoas como é que você chegou lá. Mostre para você por que você hoje é uma ortodontista. O que fez você escolher a ortodontia. Conte uma história, que é melhor engajamento do que uma história. Tá? E as pessoas elas vão se identificar com isso. Elas vão entender por que você escolheu aquilo. Então abre um post e conta. Gente, né? Por que eu faço ortodontia? Porque a ortodontia é minha paixão. Por que a periodontia é minha paixão? Porque atender pessoas é minha paixão. Porque transformar vidas é a minha paixão. Tá? E aí eu posso dizer, olha, e eu consegui, né, realizar o meu sonho fazendo um pós-doutorado na USP, fazendo, sei lá, X na Unicamp, X na, sei lá, X na UNG, né, na Federal, entendeu? Você diz indiretamente qual é a sua formação, mas não necessariamente você precisa colocar na sua bio, tá? Isso é uma coisa importante. Tá? E aí, tá, vamos para a terceira etapa, ok? Tudo bem aqui, tá? As pessoas, elas querem conhecer você, isso não há dúvida nenhuma, né? Você tem muito mais engajamento nessa interação, né, em que você coloque a sua posição, em que você conte um pouco, né, do seu consultório, é isso que as pessoas querem ver. Tá? Então, assim, elas identificam com você. E aí elas vão dizer, poxa, eu quero tratar com essa doutora, com esse doutor, tá? E uma forma de engajar, como eu falei para vocês, é a história. Essa é uma dos gatilhos mentais que a gente pode usar, né, dentro dessas mídias sociais. E também no nosso consultório, mas aí é o mundo offline que a gente conversa em outro momento. Beleza?
tá? Então entenda, né? Isso tudo são estratégias para você atrair. E atrair não aquele paciente daquele perfil que eu já disse para vocês de convênio, porque esse ele vai estar no seu consultório e a gente quer mudar esse perfil para que a gente tenha esse faturamento de 30k. E esse perfil desse paciente, ele tá no feed, ele tá lá na rede social procurando, né, o que ver. Buscando às vezes informação, buscando algo que interesse para ele, buscando uma necessidade que ele está procurando, hoje cada vez mais, né? O paciente se alicerça em mídias sociais. E por que você não pode oferecer isso aí, tá? E dentro, né, do seu conteúdo agora, o que eu faço no meu conteúdo, Valéria? Tudo que está relacionado com aquela primeira pesquisa do seu público-alvo, linkado do que você gosta de falar. Tá? As pessoas, elas se conectam e elas também se desconectam. Elas entendem quando você tem autoridade para falar uma coisa e elas entendem quando você não tem autoridade. É perceptível, é muito perceptível. Então, o que acontece, tá? Quanto mais você fala do que é a sua paixão, quanto mais você fala lá no seu consultório e você vai para sua mídia social, e as pessoas veem com transparência, com integridade, que aquilo é o que você faz, você vive aquilo, mais você você interage com essas pessoas, mais você engaja. Tá? E aí você pode trazer conteúdo de situações, de dúvidas, de dor, de problemas, de estratégias, de passo a passo, por exemplo, tá? Você pode trazer algum problema que ela tenha, tá? Tudo isso pensando o quê? De engajamento, para que futuramente você possa fazer o quê? Você possa impulsionar esse seu conteúdo. Você possa o quê? Colocar dinheiro nele para que ele possa atingir mais pessoas. Mas sabendo que é toda uma estratégia, senão você está gastando, investindo ao léu, né? Sem ter retorno nenhum. Eu fico lá impulsionando e não vem nada. Por quê? Porque, primeiro, você não conhece o público-alvo. Se você não conhece o público-alvo, você não segmenta. Se você não segmenta, você não direciona. Então, o Instagram, ele vai dar para todo mundo, vai colocar o teu conteúdo para todo mundo, e não é para todo mundo que você quer falar. Você vai ter a idade, a localização, a renda, as necessidades, o que você gosta mais de falar, a sua expertise, você entendeu? Então você consegue ser mais específico. E algumas coisas mais específicas te dá maior autoridade e te dá esse retorno em faturamento, principalmente segmentando para você ter esse investimento. Tá bom? Tá? Isso é um outro ponto muito importante, tá? E aí, as postagens que você cria, tá? É muito importante você entender. E muitas vezes as pessoas ficam me perguntando: Valéria, eu preciso fazer stories, eu preciso abrir câmera, eu tenho receio, eu não gosto muito, não é minha praia. Então entenda o que é o seu forte dentro do seu conteúdo, a forma que você faz esse conteúdo. E muitas vezes você pode começar apenas com posts mais escritos, né? Que é mais o seu forte, vai ser o seu veio, vamos dizer assim, o seu cerne das suas postagens, mas não necessariamente a única. Então eu vou dizer para você, vire uma vez ou outra, você precisa abrir essa câmera. Você vai precisar usar outras formas de conteúdo, mesmo que o seu forte não seja o vídeo. E para outras pessoas que fazem muito vídeo, a gente vai conversar a mesma coisa. Olha, você precisa fazer postagens escritas, alguns passo a passo, algumas estratégias. Então, um pouco de tudo seria o melhor. Se não é um pouco de tudo, faça o seu cerne, o que você mais gosta de fazer, mas intercale algum outro conteúdo com outros formatos, tá? E sejam mais esporádicos, mas eles estejam presentes na sua linha editorial, tá bom? Então, isso é importante. E aí, entenda que, né, e o quanto que é a proporção dos meus conteúdos, Valéria. Então, a gente sempre fala que é 80-20. O que é esse 80-20, Valéria? 80% de conteúdo e 20%, né, o conteúdo de informação do seu conhecimento e 20% de divulgação do seu consultório,
tá? Então conheça um pouco mais, veja aqui um tour pelo seu consultório, você atendendo, sabe? Então assim, você pode unir, né, o seu conteúdo com o seu conhecimento, com o seu consultório. E na hora que você está realmente pedindo para que essa pessoa ligue para você, marque uma consulta, faça o seu agendamento, que seja com menos frequência. Tá? Porque se você só pedir e não dar nada, né? Não dar o seu conhecimento, a sua expertise, você não engaja. Se você não engaja, você não atrai. Se você não atrai, você está desperdiçando o seu tempo, o seu investimento, né? Com algo que você não vai conseguir captar esses pacientes particulares. Então esteja bem atento a isso, tá? E siga as normas do CRO. Se tiver que terminar siga o CRO, né? Não faz muito tempo, ele fez algumas reformas em relação aos conteúdos, né? O que o dentista pode fazer. Entenda que existem regras diferentes, né? Para um consultório e para uma clínica. Essas regras, elas estão lá em posts meus no meu feed, pode procurar que tem, eu fiz lá um passo a passo de quais são as regras hoje do consultório para que o CRO ele recomenda, tá? Então entenda que isso tá bem lá postado, então é só seguir as regras. Você tem que ter sua CRO, você tem que divulgar, você tem que dizer que esse paciente ele teve um aceite, né, dessas postagens. Lembra que antes e depois para a pessoa física ok, para a pessoa que é jurídica não, tá? Então não pode colocar os passo a passo, você tem que colocar só um antes e um depois, passo a passo não pode. E qual é o problema maior do CRO, gente? De verdade, eu conheço vários, eu vou abrir aqui rapidinho eu já estou falando, mas eu vou só comentar isso com vocês, que eu acho importante. A maioria, né, das pessoas que são chamadas no CRO para explicar de conteúdo de internet, a maioria das vezes que acontece isso é por divulgação de outro dentista. Houve uma reclamação, né, ou houve um alerta para o CRO do seu nome e foi solicitado, né, uma avaliação. Tá? Então, o comitê de ética, ele vai te pedir para você comparecer pessoalmente e para você explicar os seus posts. Normalmente, na primeira vez, o CRO ele faz o quê? Ele te orienta, tá? Ele tem todo um vínculo de orientação mesmo para te dizer, olha, quando você fizer o post, tem que ter seu CRO, tem que ter a sua especialidade, tá? Tem que dizer que esse paciente aceitou. Ele vai te dizer as norminhas que estão lá nesse meu post que eu fiz, tá? No primeiro momento. Só que a hora que você cai nessa rede, né, desse comitê de ética, a partir daí ele começa a te monitorar. E aí, se você fizer alguma outra coisa, aí começa a complicar para você, tá bom? Tá? Mas entenda que isso só acontece se houver alguma denúncia, vamos dizer assim, a palavra certa é essa, tá? Eu tava tentando procurar qual que era, a denúncia. Tudo bem? Tá? Então, assim, fechamos a importância do Instagram. Espero que a gente deu, né, algumas estratégias para vocês. Ó, a gente conversa muito mais essas estratégias de conteúdo, de vamos fazer junto nos nossos cursos, né? Principalmente no curso do DNA Dentista. A gente pega na mão mesmo, com estratégias, com ensinamentos, e aí a gente vai mapeando o público-alvo, a gente vai sabendo do que você quer falar, qual é a sua linha editorial, né? Do que você gosta. Então a gente faz um pouquinho mais isso com nossos alunos, porque a gente vê, né, uma dificuldade um pouco, e aí a gente pega na mão, a gente tem oficinas, vamos dizer, né, sobre alguns temas que a gente vê que só vai mesmo na hora que faz junto com a gente, tá? Mas aqui a gente deu algumas estratégias fundamentais. Sem isso, né, você vai ser mais um na internet, e sem isso você vai dizer que não tem resultado, que você não consegue atrair pacientes, que a internet não funciona para atrair pacientes, para captar pacientes, e não é verdade, tá? É o que eu disse para vocês, bem estruturado, esse mundo online vai te ajudar a atrair e captar pacientes particulares. E assim, né, atingir esse faturamento de 30K com essa fonte, né? Porque aí a gente te ensina ainda a fidelizar esses pacientes que foram atraídos, né, por esse mundo online, ok?
tá? Então, beleza? Deixe o seu melhor aprendizado. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de saber. Às vezes a pessoa é mais acanhada, manda no direct para mim, mas tudo bem, ok? Pode mandar no direct também, mas pode escrever, tá? Eu tenho muita coisa do direct e às vezes a pessoa não posta. Então, fique à vontade. Lembre, né, que quando a gente posta, a gente reforça o aprendizado, né? Toda vez que a gente digita algo, o nosso cérebro ele aprende, né? Reforça o aprendizado e também ajuda uma outra pessoa que falou, poxa, eu não percebi que a Valéria falou tal coisa, né? E aí fica mais, né, interagindo mais sobre o conteúdo, tá bom? Tá? Então isso é importante. Eu gosto, né, de querer saber um pouquinho mais. E uma outra coisa que eu peço sempre é que você possa compartilhar com seus colegas dentistas, com seus amigos da odontologia, para que eles possam também conhecer um pouquinho mais desse conteúdo. E quem sabe vocês criam conteúdo juntos, né? Vocês entram junto nessa jornada aí do marketing digital, ok? Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.